Hoje vamos falar do tema da interface entre geologia e geomorfologia costeira e arqueologia, ou seja, como os sítios arqueológicos se relacionam com todos aqueles fatores que nós vimos na aula anterior. Antes de começar, eu vou retomar um pouco e, na verdade, falar de uma coisa que eu falei muito rapidamente, que é a questão dos níveis marinhos, né? E mostrar para vocês uma figura que é relacionada aos estágios isotópicos marinhos. Como eu tinha falado já numa aula anterior, houve o reconhecimento da grande idade do gelo, depois houve o reconhecimento que houveram pelo menos quatro idades do gelo, e na medida em que o conhecimento foi sendo acumulado, né, especialmente depois da Segunda Guerra, também com desenvolvimento tecnológico em termos de perfuração do fundo oceânico, além das geleiras, além de perfuração de retirada de testemunhos de geleiras que também puderam ser analisados, percebeu-se, né? Isso a gente vai ver uma aula um pouco mais para frente, mas aí eu tenho que falar algumas coisas da aula anterior e voltar algumas coisas das aulas passadas para a coisa fazer sentido, né? Mas eu tinha mencionado rapidamente que os isótopos de oxigênio eles podem ser úteis para a gente entender se a temperatura global era mais fria ou mais quente, tá? Então, por enquanto, vamos ficar nisso, né? Vocês têm que entender só que os isótopos de oxigênio, não só de oxigênio, de hidrogênio também e outros indicadores, né? Quantidade de metano e coisas do gênero, são indicadores de clima, beleza? Sendo assim, com o avanço do conhecimento a partir das geleiras e a partir dos fundos oceânicos, os pesquisadores conseguiram determinar estágios isotópicos. Tá? E como os fundos oceânicos têm um registro mais completo do que as geleiras, o pessoal usou os dados isotópicos dos fundos oceânicos. Tá? Por isso ficou conhecido como estágios isotópicos marinhos, ou Marine Isotopic Stages, ou MIS. Então, quando vocês lerem algum texto que tal coisa aconteceu durante o MIS2, isso tem um motivo, tá? É estágio marinho isotópico 2, né? É uma faixa cronológica, né, de tempo. A gente está. O pessoal fez uma numeração de estágios isotópicos marinhos do presente para o passado. Tá? Então, nós estamos num estádio interglacial, certo? O Holoceno é um período de temperaturas bem altas. Então, foi nomeado, esse período que a gente vive agora, esse interglacial, é chamado de MIS1. Então, nós vivemos no IMS1. Indo para trás, o estádio glacial, ou seja, o último glacial, é o MS2. O MS3 é o outro interglacial anterior. E assim sucessivamente. Isso quer dizer o quê? Que todos os estágios marinhos isotópicos de número ímpar são são estádios interglaciais, são períodos de temperatura alta. E todos os estágios marinhos isotópicos de número par querem dizer temperaturas mais baixas. Tá? Então isso facilita muito a vida. Se você ler alguma coisa, é MS1 é quente, é MS3 é quente, MS5 é quente. Tá? Existem complicações? Existem, né? Obviamente, como tudo no mundo real. O MS5, por exemplo, é dividido em vários sub-5A, B, C, D e E. Por quê? Porque houve oscilações grandes dentro desse estádio interglacial. Tá? Ou seja, houve períodos de frio e períodos de calor dentro do MS5, mas de maneira geral as temperaturas eram altas. Por isso que ele é considerado um estágio isotópico marinho só, de número 5. Beleza? Então eu vou mostrar um gráfico onde isso vai ficar mais claro, mais visível.
Bom, então aqui nessa figura nós temos o nível do mar e as variações do nível do mar. Então, à esquerda, desculpem, tem o nível do mar zero ali, e é onde a gente está agora, né? Que é o número de anos zero. No eixo X são milhares de anos, né? Então 50 mil, 100 mil, 150, 200, até 450 mil anos. São duas curvas, né? A do Shackleton 2000 e do Wolfram Black e outros 2002. Não sei pronunciar direito o nome, desculpem. E o que vocês percebem é que existe uma correlação monstruosa, obviamente, entre os níveis do mar mais altos ou mais baixos e os estágios isotópicos marinhos, tá? Então, aí na figura não está anotado, mas na extrema esquerda do gráfico é o estágio marinho isotópico 1, MIS1. Aí, indo para a direita, lá embaixo tem uma setinha colocando o último máximo glacial, MS2. Né? O MS3 então é para cima, o mar sobe, por quê? Porque as temperaturas são mais altas. Do MS4 o mar desce, porque de novo é um outro período estádio glacial, é número par, né? Confere. Aí o estágio marinho isotópico 5, e de uma maneira geral o nível do mar está mais alto, mas existem oscilações, por isso que ele é subdividido entre 5A até 5E, mas é um período grande, né, de temperaturas altas e de níveis oceânicos altos, e assim sucessivamente. E aí vai indo, né? Então toda vez que você tem um estágio isotópico marinho, né, um MIS, de número ímpar, quer dizer que a temperatura foi mais alta, e toda vez que ele for par, a temperatura é mais baixa. O que é importante nessa história é perceber que o nível do mar dos últimos 150 mil anos, né, ele já foi acima do atual por volta de 120 mil, que é o que a gente viu na aula anterior, que são aqueles terraços marinhos pleistocênicos, né, que estão aí a 30 metros acima do nível do mar atual. Mas desde então, o nível do mar, de maneira geral, esteve mais baixo. É importante levar em consideração que esse gráfico de nível do mar ele tem um caráter global. Tá? Não quer dizer que em todas as partes do globo o mar esteve a 110, 120 metros abaixo do atual, tá? Como que é a média global. Então, em alguns lugares do mundo, durante o último máximo glacial, que agora vocês sabem que o apelido dele é MS2, então quando vocês lerem MS2 no artigo, vocês já sabem que é o último máximo glacial. Né? Não é em todo lugar do mundo que durante o MS2 o nível do mar teve a 110 metros de profundidade, aliás, como a gente vai ver. Tá? Mas, de maneira geral, termos globais, essa é a ideia básica aí, é esse gráfico que está aparecendo na tela. Uma coisa interessante que vale a pena notar com relação a essa inter-relação entre arqueologia e geologia costeira, né, geomorfologia costeira, é que os sítios arqueológicos já foram utilizados, inclusive, como um dos indicadores de níveis do mar, né, em várias partes do mundo, incluindo o Brasil, especialmente com relação aos sambaquis. Né. Como os sambaquis, né, os montes de concha acumulados por humanos, né, acumulados de maneira proposital, eles têm uma relação muito direta com a existência de bancos de moluscos, né, com a existência de manguezais, né, condições específicas de proximidade com a costa,
um dos principais autores que começou a trabalhar com essa questão de níveis do mar, que é o Fairbridge, ele fez ele usou os sambaquis como indicadores de nível do mar, né? Vou mostrar uma figura aqui para vocês. Aqui nessa figura, que é modificada do Fairbridge 1976, que é uma figura do professor Kenichiro Sugio, os sambaquis, que são esses montinhos aí com círculos dentro, foram classificados em diferentes tipos, né? Pelo menos 4 tipos, de acordo com o local onde eles estavam assentados, tá? Então, alguns, por exemplo, esse tipo 1 está assentado em cima de uma formação pleistocênica, que é a formação cananeia, né? Mas, ou seja, provavelmente porque ele tem a ver, obviamente nada a ver com a transgressão pleistocênica, que é muito mais antiga, mas ele provavelmente tem a ver com a transgressão do Holoceno Médio, né? Então, você encontrar um sambaqui de tipo 1, muito provavelmente a idade dele é do Holoceno Médio, ou seja, por volta de 5.000 anos atrás, porque o mar já esteve mais alto, tá? É claro, né, a não ser que condições muito locais, né, uma formação de uma lagoa, alguma coisa assim, né, tem a ver com a localização do sambaqui. Mas sambaquis lá encostados na Serra do Mar, por exemplo, né, no caso do estado de São Paulo, né, são provavelmente relacionados à transgressão do Holoceno Médio, tá? E assim sucessivamente, né, os sambaquis mais próximos da costa atual vão tender a ser um pouco mais recentes, tal. É perfeitamente possível que a cultura sambaqueira, que no fim das contas a gente acaba colocando como se fosse um aparecimento, uma coisa que apareceu no, no Holoceno final, né? Com raras exceções de sambaquis mais antigos, tal, é muito provável que essa cultura sambaqueira fosse muito mais antiga e, obviamente, esteja toda embaixo d'água, né? Isso é uma coisa que é uma especulação, né? É uma hipótese, não é uma especulação, porque não é uma coisa assim tão sem base, né? Mas é uma hipótese, né? Levando em consideração que existe a possibilidade de que esses sistemas culturais voltados à costa sejam muito mais antigos. Então, falando dessa questão de arqueologia costeira, que tem tudo a ver com esse conhecimento geológico a respeito de mudanças do nível do mar, que tem tudo a ver com esse conhecimento geomorfológico a respeito das formas de relevo que são produzidas por esses processos. Uma coisa que acontece até hoje, mas que está mudando, né? Mas que era senso comum até pouco tempo atrás dentro da comunidade arqueológica, era considerar tudo que se relacionava a sítios subaquáticos, exceto a naufrágios e coisas assim, mas de pensar a paisagem que hoje está submersa e os sítios arqueológicos dessa paisagem como algo irremediavelmente perdido, né? Tipo, você não pode fazer nada a respeito. Ah, Também, mesmo que você pudesse fazer algo a respeito, não valeria a pena, porque no fim das contas, esses sítios arqueológicos não iam dar informações melhores ou mais informações do que a gente já tem na parte emersa, tá? Porque também eles estariam totalmente destruídos, porque na hora que o mar avança ele vai acabando com tudo, então eles estariam sem informação estratigráfica e etc e tal, né? Tem um artigo do Geoff Bailey, que está inclusive na bibliografia, que aponta todas essas questões, né? É um artigo de 2002, se eu não me engano, que aponta essas questões todas, né? E 2004, desculpe, um artigo do Bailey de 2004. E ele fala, né, de algumas
alguns pressupostos básicos, né? Que primeiro essa questão, né, da destruição, suposta destruição dos sítios. Tem um outro fator que tem a ver com, vamos dizer, a famosa tirania do registro etnográfico, tá? Isso, ele mesmo, ele remete às observações etnográficas desde o Darwin, né? Que quando passou pela Terra do Fogo, teve contato com os Ona, né? Com os Selknam lá da Terra do Fogo, que ele considerou assim dentre os povos mais primitivos, né? É, e assim, novamente, pessoal, novamente não sei se eu comentei isso nessa disciplina, mas a gente tem que ter muito cuidado com a questão do chamado anacronismo, né? Que é você usar parâmetros morais da sua época para julgar os outros de outras épocas, tá? Então, assim, o Darwin tinha uma cabeça super aberta, né? Tanto que, basicamente, ele pensou na teoria da evolução, que é uma coisa que não é trivial e que era totalmente contra o pensamento religioso, sendo que ele vinha de uma família religiosa, que o pai dele era pastor protestante, etc e tal. Então, assim, mas o Darwin era um homem do seu tempo, né? Do período vitoriano. Então, assim, é, o Darwin vê os caras lá na Terra do Fogo andando descalços, né, só embrulhados em pele, aquilo para ele foi um choque, né? Lembrando que ele saindo da Inglaterra, né, ele chega na América do Sul, provavelmente foram os primeiros indígenas que o Darwin viu de perto, tá? Porque antes disso ele só tinha passado, né, pelo Brasil, Rio de Janeiro, Buenos Aires, etc e tal, onde os indígenas já eram, se existiam, era em número super pequeno. Ele não foi para o interior, para o continente, né? Ver os indígenas, ele estava indo pela costa, certo? Então, aquilo teve um impacto muito forte no Darwin, né? Ah, por quê? Esses indígenas da Patagônia, da Terra do Fogo, eles viviam perfeitamente bem, sem precisar usar um monte de roupa. Inclusive sabe-se hoje que eles tinham adaptações fisiológicas, né? É, que entra aí até uma seleção natural, né? Uma genética que ajudava muito no fato deles não precisarem usar calçados, tá? Mesmo e andar naquele frio intenso, o pé deles não congelava, tá? Então são adaptações fisiológicas com uma certa cunho já de seleção natural, né? Para que as pessoas conseguissem viver daquele jeito. Então, não é que eles não se vestiam, não se encapotavam todos porque eles eram incapazes de fazer roupa. É simplesmente que eles conseguiam viver daquele jeito numa boa. Muito diferente dos esquimós, por exemplo, né? Que tem todo um aparato de roupas, de botas, de luvas, etc e tal, né? Que a gente acha até impressionante, né? Olha só, né? Capa de chuva feita de bexiga de foca, né? Um monte de parafernálias tecnológicas, né? Os Selknam lá da Terra do Fogo não tinham, mas para eles estava beleza. Mas de qualquer maneira, isso impactou negativamente, né? E assim foi para o resto do registro etnográfico, né? As populações costeiras da Austrália também, né? É, e assim sucessivamente. Mesmo no Velho Mundo, é, comparando o registro arqueológico, por exemplo, dos sambaquis, né, dos Kjolkmundins, né, aquele termo, né, dinamarquês que eu não consigo pronunciar, mas que quer dizer montes de conchas, né, os sambaquis da Escandinávia, né, que eram relacionados à pesca, caça, coleta em região costeira, eram considerados como, né, povos atrasados em relação aos agricultores ceramistas que faziam, ou que tinham aquelas grandes aldeias, que tinham a cerâmica super elaborada, blá 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 blá, né? Então, o registro etnográfico, tá? Que tendeu a pintar os grupos costeiros como sendo um pouco atrasados, tá? E a arqueologia acabou embarcando nessa, tá?
Então, moral da história, dentro desse ponto de vista, para muitos pesquisadores, não teria muito interesse em você ficar gastando dinheiro e recursos procurando coisas que estavam na costa e que estavam submersas, porque as coisas do continente eram muito mais bacanas e interessantes. Tá? Então tem esse fator também. Né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Porque a analogia etnográfica ela é super importante. Tudo bem. Sem analogia etnográfica não existiria arqueologia, porque tudo que a gente encontrou, né, tudo que foi encontrado no século XIX e anteriores, só começou a fazer sentido depois que foram feitas analogias com populações de caçadores, coletores, ceramistas, etc., nas Américas, na África, né, em outros locais. Aí as pessoas começaram, por analogia, a associar aqueles artefatos à pré-história. Então, a analogia etnográfica ela é importantíssima para dar um start, tá? Ela é uma faísca, mas ela não é o fogo. Não é ela que faz a arqueologia é, ir para frente. Né? Se a gente fica preso na analogia etnográfica, a gente não consegue encontrar nada de novo, porque afinal de contas você já sabe, porque da etnografia já diz aquilo. Né? Então, o bacana da arqueologia é justamente mostrar situações em que não existe analogia etnográfica nenhuma. Tá? É demonstrar, fazer assim, olha, o registro arqueológico mostra que isso aconteceu e a gente não tem paralelo conhecido. Né? É aí que a arqueologia é mais relevante. Tá? Então, ó, a arqueologia ela é impossível sem o início de analogia, mas depois ela não pode ficar presa na analogia. Né? A analogia, a analogia e o conhecimento da literatura etnográfica, ela é importantíssimo para te dar ideias e pensar em modelos. Mas depois, se os seus dados não batem com aquilo, ou se os seus dados mostram outras coisas além daquilo, né, é aí que a coisa começa a ficar interessante. É aí que a disciplina, a arqueologia enquanto disciplina, começa a ser realmente importante e relevante. Beleza? Então é só esse exemplo, né, de como você pensar nas informações etnográficas, enxergando povos costeiros como sendo uma espécie de restolho ou de coisa periférica, né, não quer dizer que isso seja verdade e não quer dizer que a arqueologia tenha que raciocinar dessa maneira. Tá? Por fim, tem uma outra questão que o Bailey chamou de primitivismo tecnológico, que é a ideia de que assim, a navegação é uma coisa meio recente e a tecnologia relacionada à navegação ela é toda meio recente. Então você tem a expansão dos povos da Polinésia que demanda técnicas de navegação espetaculares, né? Que os caras conseguiam, né? E conseguem, né? Chegar de uma ilha a outra centenas de quilômetros de distância só navegando pelas estrelas e observando as correntes marinhas, etc. Então são coisas espetaculares, mas tudo isso é muito recente. Né? É toda uma tecnologia que tem aí 2.000 anos. Né? Então essa ideia de que a tecnologia de conhecimento de embarcações, de navegação é toda muito recente, faz com que seja impensável, que fosse impensável, né? Espero que isso agora tenha mudado, mas que fosse impensável que as pessoas pudessem atravessar grandes distâncias ou navegar por grandes distâncias, né? Seria, é, novamente, seria uma coisa, entendendo essa relação com o mar como uma coisa eventual. Né? Bom, depois na medida em que o conhecimento arqueológico foi ampliando, foi sendo ampliado, né, e também começou-se a prestar atenção em evidências etnográficas que não reforçavam essa ideia de populações marítimas ou costeiras como sendo
uma espécie de coisa meio atrasada, aí a gente começou a ter uma visão um pouco diferente com relação a essa relação, né, com a costa. Existem relatos antropológicos, né, de populações extremamente complexas, por exemplo, no noroeste dos Estados Unidos, ali na região de Seattle, né, que são os Haida, né, que eles viviam basicamente voltados para o mar, né, pesca de salmão e outros peixes e focas e coisas do gênero, e, e tinham uma densidade populacional enorme, né, e uma complexidade cultural muito grande. Esse é um exemplo. Mesma coisa na Austrália, grupos costeiros australianos que foram dizimados rapidamente, por isso que a gente tem uma ideia, né, um pouco de etnografia da Austrália como sendo os grupos do deserto, até porque foram os grupos que o Binford foi estudar, né? Então a gente tem aquela ideia de aborígenes australianos como sendo ligados ao deserto, mas não, né? Na costa sudeste da Austrália, ali, onde tem, na verdade, as maiores cidades, onde você tem Sydney, Melbourne, as grandes cidades da Austrália, toda aquela costa, ela, ela era cheia de grupos aborígenes que eram voltados para a exploração costeira, né? Com grandes densidades, fazendo um monte de conchas também, tá? Tipo sambaquis da Austrália, né? Só que esses grupos foram rapidamente dizimados, mas das informações que se tem e do registro arqueológico, sabe-se que eram populações grandes, estáveis, né? Sedentárias, né? Mesma coisa aqui na costa brasileira, especialmente no litoral de Santa Catarina. Você tem aqueles sambaquis monstruosos, né? Durante um longo período de tempo, sugerindo populações estáveis, é, rela- consideravelmente localizadas, né? Com pouca mobilidade, sedentarizadas, né? Consideravelmente sedentárias. Então, essa visão, né, ela tende a mudar, né? No fim das contas, a região costeira ela tem várias características que facilitam ou favorecem a permanência humana, né? Que é a previsibilidade dos recursos, para começar, né? A baixa sazonalidade, tudo bem. Tem alguns locais em que a costa, né, durante o verão vai ter algum tipo de corrente que vai trazer algum tipo de peixe, etc e tal, peixes migratórios, mas de maneira geral é uma fonte de recursos muito confiável, tá? Uma vez que você domina uma tecnologia básica para pescar ou pescar animais, seja peixes ou caçar mamíferos marinhos, né? E uma vez que você mapeia os locais de aparecimento de moluscos, por exemplo, aquilo é super estável. Você pode contar com aquilo, né? Diferentemente, às vezes, de condições continentais. Outro fator é a linearidade da costa, né? Você consegue andar para um lado ou para o outro quilômetros e quilômetros e quilômetros de maneira relativamente fácil, bom, muito fácil, né? Não tem nem vegetação para te atrapalhar, você consegue se deslocar muito facilmente e assim sair buscando esses recursos. Isso implica em taxas de deslocamento anuais ou diários mesmo, se você quiser pensar, muito grandes. Você consegue percorrer grandes extensões. E aí tem os rios que vão dar na costa, né? Isso permite a exploração do interior de maneira muito mais simples, vamos dizer assim, né? Porque você está na costa, entra no rio, depois sai, volta para a costa, entra no próximo rio, né? Então isso permite uma exploração do território muito grande, né? Então, agora, essa visão da costa como sendo talvez, na verdade, o principal corredor de entrada no continente americano está ficando cada vez mais forte, tá? Ou seja, é muito provável, novamente, a gente entra na parte da especulação, né? Mas é um modelo que vale a pena ser levado em consideração, né?
né, que as primeiras populações humanas a entrar nas Américas tenham vindo ou pelo mar ou pela costa, né? Pelo mar, a gente tem a hipótese do Solutrense, né, da, que o Solutrean Hypothesis, né, do Stanford e do Bradley, né, que foi muito combatido exatamente por causa dessa questão de preconceito, né, que as pessoas não poderiam ter uma tecnologia de navegação, porque isso aí é uma coisa mais recente, etc. Isso cai por água abaixo quando fica claro que a ocupação da Austrália aconteceu possivelmente há 60 mil anos, mas pelo menos há 40 mil, com certeza. Tá? Em 40 mil anos você já tem vários sítios na Austrália. E a Austrália nunca esteve ligada ao continente. Né? No período de nível do mar mais baixo, tá? No MS2, tá? Por mais baixo que tenha sido o nível do mar, você não conseguia enxergar a Austrália da Nova Guiné, ali, da parte continental. Você não conseguia enxergar. Não é que as pessoas viram a Austrália e falaram, olha, vamos lá. Não, eles navegaram em águas, em oceano, tá? Águas profundas, sem enxergar costa, há mais de 40 mil anos. Então eu acho que isso coloca uma pá de cal, né, na ideia de que a tecnologia de navegação é uma coisa muito recente, blá blá blá. Ou seja, se as pessoas tinham tecnologia de navegação há 40 mil anos suficiente para atravessar o oceano, isso quer dizer o quê? Que eles moravam no continente e aí de vez em quando eles iam fazer férias na praia e depois voltavam para o continente? Não! Isso demanda um contato contínuo de centenas de gerações morando na praia, tá? Para desenvolver esse tipo de tecnologia. Né? Então, eu acho que essa questão da Austrália é suficiente para jogar uma pá de cal na ideia desse primitivismo tecnológico, né? De que as pessoas só desenvolveram tecnologias de navegação e só se relacionavam com o mar mais recentemente, né? Acho que isso acaba com essa ideia. Agora, então, eu vou apresentar alguns exemplos, alguns estudos de caso que vão ser ilustrativos, não só dos esforços para ir atrás de sítios arqueológicos que possam dar informações relevantes que a gente não tem para fora d'água, né? Que a gente não tem nos sítios emersos. Né? E uma das questões mais relevantes com relação a isso, um dos motivos para essa busca, foi o povoamento das Américas. Né? Então a gente tem um exemplo que é do sudeste dos Estados Unidos, na região da Flórida. Temos depois outros exemplos que mostram, também relacionados a essa ideia de tentar entender como o povoamento das Américas pode ter se dado por via costeira, né, e não por via continental, pelo corredor livre de gelo e etc e tal, que são coisas que fogem um pouco do tema da aula, né? Mas só para falar brevemente, né, a ideia de que o povoamento das Américas teria se dado majoritariamente por via continental, tá? Então, autores falam assim, não, é bem possível que eles tenham vindo pela costa, né? Então, para isso, o pessoal foi atrás de sítios costeiros, né? E aí a gente vai ver que isso entra numa questão geológica bem interessante. Então, eu vou apresentar esses estudos de caso e aí eu acho que vai ser bacana porque a gente vai conseguir perceber essa relação entre conhecimento geológico e conhecimento arqueológico. O primeiro estudo de caso é esse artigo do Michael Foss e do Joseph Donoghue, que é sobre a região da Flórida. É uma região cárstica, né? E a costa ali é muito, muito suave, né? A plataforma continental é super ampla. Então, pequenas mudanças no nível do mar fizeram com que grandes extensões da costa fossem cobertas de água. E esse estudo de caso é interessante porque
eles foram capazes de encontrar alguns sítios arqueológicos submersos. Essa figura aqui mostra algumas curvas de nível do mar, de variação do nível do mar. A linha mais grossa aqui é do Fraser de 74, tem uma linha do Fairbanks 89, outra do Curry 1965, Nelson e Bray 1970. Elas não são, obviamente, não são totalmente concordantes, mas dá para ter uma ideia básica de que o mar pelo menos esteve bem mais baixo do que hoje, né? Por volta de 18, 19 mil anos atrás, que é o último máximo glacial, e depois esse nível do mar subiu. Uma coisa que eles notam aí nessa figura seria a profundidade da possível linha de costa do período Clovis, né? Que seria supostamente a ocupação mais antiga da América do Norte. Hoje a gente sabe que não, mas seria um período onde pode possivelmente ter havido uma certa estabilidade da linha de costa, né? Segundo a curva do Fraser de 74, ou talvez até uma regressão marinha pela linha do Curry 65, mas seja como for, nessa profundidade aí de aproximadamente 40 metros abaixo do nível do mar atual, poderia ser, né, a linha de costa do período Clovis. Nessa figura, eles mostram então a linha de costa atual da Flórida, né? E as curvas de nível de 20, 40, 60 e 160 metros de profundidade. Na linha de 40 metros, que está feita em uma curva mais grossa ali, uma linha mais grossa, tem o número 4 aí no mapa, seria um banco de coral antigo, né, que é associado com a linha de costa, com uma certa estabilidade da linha de costa, né, e que seria possivelmente a linha de costa do período Clovis, a linha de costa de 12 mil anos. Tem um quadradinho ali onde está escrito 1, 2, 3, são os sítios arqueológicos que eles detectaram, né? Eles fizeram um modelo preditivo, né? Ou seja, usando dados de sítios emersos e vendo a paleotopografia, né? Fizeram prospecções sistemáticas subaquáticas, tá? E foram capazes de detectar alguns sítios. Então, essa pesquisa mostra a possibilidade, né, de você detectar sítios submersos com potencial informativo, né? Então, a transgressão marinha não destruiu totalmente os sítios, né? E essas são informações importantes. Eles não conseguiram detectar sítios Clovis, né? Porque aí realmente, esse artigo é de 97, né? Eu esqueci de mencionar. E você realmente você necessita de uma tecnologia bastante avançada, né? Por exemplo, mergulho mergulho com escafandro, né? Mergulho com aqualung, né? Mergulho a uma profundidade de 40 metros é extremamente custoso, né? Se você mergulha 40 metros, você passa poucos minutos lá embaixo, você passa a maior parte do tempo fazendo compensação para poder voltar na superfície, né? Não é uma coisa simples, tá? Então, bom, e também tem um facilitador no caso, né? Neste caso específico, que as águas são extremamente claras, né? Isso facilita também. Facilita, por um lado, né? Por outro lado, você tem as grandes profundidades. Mas, mesmo assim, é um artigo pioneiro, né, de 97. Eles encontraram sítios arqueológicos, né? Não resolveu a questão Clovis, né, a questão da linha de praia Clovis, mas em termos de método, ele é muito, muito interessante. Vale a pena dar uma lida nesse artigo.
Aqui um detalhe, né, da topografia. As curvas de nível aqui estão em pés, mas eles encontraram três sítios arqueológicos submersos. Conseguiram datar os sítios. Eles têm por volta de até 8.000 anos e foram encontrados até 7,5 metros de profundidade. Tá? Novamente, dentro dessa faixa fica mais fácil você trabalhar também, né? Os 40 metros lá vão demandar provavelmente equipamento, né? Robôs, coisa do gênero, porque seres humanos não conseguem ficar muito tempo lá embaixo, tá? Mas é um artigo pioneiro, deu resultados, mostra que é possível extrair informação de sítios submersos, né, e que o mar não sai arrebentando tudo, né? Tem coisas lá ainda passíveis de serem pesquisadas. Esse aqui é uma outra figura do artigo do Fawcett e Donoghue, mostrando perfis sísmicos, tá? Então, eles fizeram alguns transectos fazendo análises de sísmica e, e a reflexão das ondas sísmicas no fundo oceânico te mostra diferentes reflexões, né? As diferentes camadas refletem as ondas de maneira distinta e, portanto, você consegue ver, né, na figura superior o perfil sísmico do jeito que ele sai, na figura inferior a interpretação desse perfil sísmico mostrando as diferentes camadas e a paleotopografia, onde dá para ver um vale, por exemplo, né? Então, o pró é que existe muita coisa preservada. O contra é que muitas vezes você tem uma sedimentação considerável em cima dessa paleotopografia e, portanto, dos sítios arqueológicos. Então, para o bem ou para o mal, pode ser que muitos dos sítios arqueológicos estejam não destruídos, mas excessivamente preservados. Então, o que é uma coisa boa, né? Se for pensar que pode ser que a gente tenha muito registro arqueológico extremamente preservado, né? Que a gente talvez não tenha acesso a esse registro arqueológico e nunca vá ter, a gente eu digo, né? Nossas gerações, mas pode ser que algum dia esses sítios sejam passíveis de exploração, de escavação, etc. Né? Então não é de todo mal que, que a gente não tem acesso, porque os sítios emersos, esses estão sendo destruídos, seja pela erosão, seja por nós, muito mais por nós do que pela erosão. Né? Pode ser uma boa notícia que a gente tenha boa parte da história da humanidade preservada embaixo do mar. Não é uma coisa ruim, não. O segundo exemplo é do Van Eyckhout e outros, 2012, e agora a gente vai para a Finlândia. E esse exemplo ele é totalmente diferente do anterior, porque neste caso, por conta de forças tectônicas e acomodações da crosta terrestre, que tem a ver com o que a gente viu na aula anterior, questões de isostasia, né? Glacioisostasia, hidroisostasia, ou seja, o alívio de pressão por conta da retração das geleiras no continente e, por outro lado, o aumento da pressão no fundo oceânico adjacente faz com que em várias partes do mundo, e obviamente a Escandinávia é uma delas, partes consideráveis da costa tenham subido e não descido. Né? Então, o que acontece é que nessa região aqui específica da Finlândia, o nível do mar ele era mais alto e o mar foi rebaixando, foi regredindo, tá? Então você tem as linhas de costa antigas preservadas na paisagem. Essa figura então mostra a costa da Finlândia, onde os autores estudaram, e a linha preta é a linha de costa há 7.000 anos atrás.
A linha vermelha é a linha de costa 5.500, a linha verde há 4.000 anos atrás e a linha azul clara é a linha de costa atual. Então, moral da história, nesse caso é justo o contrário, né? Se no mundo todo, de maneira geral, a gente tem o mar transgredindo, né, e afogando os sítios arqueológicos, deixando eles para baixo d'água, aqui a gente tem o contrário. A gente tem os sítios arqueológicos antigos lá no alto, e quanto mais para baixo, mais recentes eles ficam, né? Então, o que é interessante nisso é que é uma situação que você só entende porque você entende geologia, né, o mínimo de geologia, né, para entender que o nível do mar não se comporta da mesma maneira em toda as regiões do globo, né, e que tem essa questão de compensação isostática, etc. e tal. Então, uma coisa bem interessante desse trabalho, que eu vou mostrar aqui no próximo slide, aqui nesse gráfico aparece a distância total entre os estuários dos rios, ali onde o rio encontra o mar, né, entre as desembocaduras dos rios e os períodos e os anos, né? Então eles conseguiram perceber que a linha de costa regredindo, a distância entre os estuários ia diminuindo, né? E sendo que os estuários, para essas populações costeiras do Neolítico, né? Então a gente está falando aí de um período que é a transição, né, entre caça, pesca e a neolitização, né, a adoção da agricultura, né? Essa diminuição da distância entre os estuários ao longo do tempo, e vocês veem que é uma diminuição considerável, tá? A distância média de mais de 500 quilômetros entre estuários, ela cai para menos de 400 quilômetros, né, em 5.000 anos, né? Eles colocam isso como sendo um dos principais fatores para mudanças sociais grandes na região, né, que como se fosse uma espécie de circunscrição territorial, mas por conta da mudança das distâncias dos estuários, e não por conta do aumento da população, né? A população ficou mais circunscrita, vamos dizer, ficaram se acotovelando mais na costa, né? Usando um termo mais não tão técnico, né? Não porque necessariamente aumentou a população, mas sim porque simplesmente diminuiu a distância entre estuários, né? Isso implicou em maior hierarquia, mais evidências de conflito e coisas do gênero. Então, notem que interessante, né? Como conhecimento de situações geológicas ou ambientais pode ser importante para ajudar na interpretação do registro arqueológico, né? Claro que aí a gente aí entra num debate que são as correntes internalistas versus externalistas, né? Correntes internalistas que tendem a ver com que tudo que acontece na cultura é interno à cultura, né? Com relação nenhuma com o meio ambiente, que é uma coisa meio boba no fim, né? Que é impossível. Aliás, a gente está vivendo agora uma época que toda a nossa empáfia tecnológica, científica e econômica meio que vai por água abaixo por causa de condições naturais, que é simplesmente um ataque de vírus, né? Ou também pelo lado oposto, quando você cai no determinismo geográfico, né? Ou no determinismo ambiental, que também é uma ideia boba, né? Então, como sempre, a virtude está no caminho do meio, né? De qualquer maneira, é uma hipótese interessante, né? E o gráfico mostra de maneira cabal que essa distância entre os estuários diminuiu bastante ao longo do tempo, né? O que tem que ser levado em consideração. Um terceiro estudo de caso vem da Colômbia Britânica, ali na costa oeste do Canadá,
Isso, é sudoeste do Canadá. E, e esse estudo de caso aqui, do Mack e outros, 2018, é um estudo de caso muito interessante, né? Ele, ele mostra a que ponto pode chegar a diferenças de mudanças de nível do mar absolutamente conflitantes numa linha de costa relativamente pequena. Aqui é o mapa da região em que eles trabalharam. Ahn, na, Vocês podem ler, espero que possam ler aqui na parte inferior do mapa, tem uma quadra Quadra Island, né? Então, para cima de Vancouver ali. Essa ilha é uma das ilhas que eles trabalharam, tem várias outras que são mencionadas no trabalho, mas o interessante disso é que, por conta de tectonismo, a glacioisostasia e a hidroisostasia, partes diferentes dessa costa se comportaram de maneira totalmente diferente, né, desde o último máximo glacial, né? Então, eles usaram esse artigo, como é já muito mais recente que o do Fauth e do Donoghue, né? Eles tiveram acesso a dados de reconstruções do nível do mar com alta resolução, modelos digitais de terreno de alta resolução, informação batimétrica, né? Topografia do assoalho oceânico tirada por satélite. Então, já dá para ir um pouco além, né? E também dados geológicos muito de boa qualidade. E no fim das contas, o que foi possível perceber é uma coisa bastante impressionante. E essa figura resume. Então, ao longo da costa, essas diferenças do mar são monstruosas, né? Na região ali onde está escrito Haida Gwaii, a linha vermelha, né? Nos últimos 14 mil anos, então está aí no eixo X, né? Anos antes do presente, né? 2, 4, 6, 8, até 16 mil anos antes do presente. E no eixo Y, as alturas sobre o nível do mar. Então, a Modern Shore, ali à direita, seria o nível do mar atual. Aí para baixo, menos 20, menos 40, menos 60, até menos 140. E lá para cima, níveis marinhos acima da linha de costa atual. Então, notem que, enquanto essa ilha, essa Haida Gwaii, que é a linha vermelha, ela estava a 150 metros abaixo, né, a costa, né, estava a 150 metros abaixo do nível do mar atual. Daí vai indo em pouquíssimo tempo, né, a 14 mil, né, a 11 mil anos houve uma transgressão, a linha de costa subiu para 16 metros acima, né, e depois caiu suavemente até chegar na linha de costa atual. Por outro lado, aquela ilha lá de Quadra é o contrário, né? Então, em Quadra, o nível do mar estava a 200 metros acima do atual há 14 mil anos. Tá? Então, enquanto o mundo inteiro, há 14 mil anos, o nível do mar estava lá embaixo e, portanto, tudo submerso hoje em dia, na ilha de Quadra, o nível do mar estava 200 metros acima do atual e ele só caiu. Ele caiu super rápido, né? Em 12 mil anos ele já estava basicamente no nível atual e aí não mudou muito. Então vocês notem que é outro mundo, né? Num lugar desse, você tem o registro arqueológico do final do Pleistoceno totalmente para fora d'água, né? É possível você encontrar praias de 14 mil anos lá em cima na montanha, a 200 metros de altura sobre o nível do mar. Então, isso abre uma verdadeira avenida para prospecção arqueológica. É um outro mundo, né?
Então, eu acho que esse é um estudo de caso bem interessante para mostrar como o conhecimento geológico é imprescindível nesse caso, né? E como abre um universo de possibilidades, desde que você tenha esse conhecimento geológico. Aqui uma figura do artigo do Mack e outros, mostrando a paisagem da região com o nível do mar 195 metros acima do atual há 14 mil anos. Então, o que está em verdinho seria a paisagem de 14 mil anos. E o que está em cinza claro é como é hoje. Seria a Terra, né, a configuração da região hoje. Então vocês podem perceber que é um outro mundo, né? E nesse caso, né, felizmente, né, o registro arqueológico aí dos últimos 14 mil anos está potencialmente na paisagem e não embaixo d'água. Por fim, eu vou mostrar alguns exemplos onde as variações no nível do mar não alcançaram, né, alguns sítios arqueológicos, nesse caso bem mais antigos, seja porque a linha de costa era muito íngreme, então, por mais que o nível do mar tenha subido e descido, a diferença horizontal, né, a costa não estava tão longe horizontalmente, se bem que podia estar longe verticalmente, seja porque foram ocupados em locais muito altos e o nível do mar nunca chegou. Um dos exemplos é a Gorham's Cave, né, que na verdade é um complexo de grutas que fica em Gibraltar, no Estreito de Gibraltar, no Rochedo mesmo, né? E foram encontrados vestígios de ocupação neandertal por volta de 42 mil anos. Essa faixa cronológica quer dizer que são os últimos neandertais, né? São os neandertais super tardios, né? Logo antes da extinção, né? Se bem que hoje a gente sabe que os neandertais eles se extinguiram enquanto espécie do ponto de vista morfológico, mas os genes deles estão por aí, estão na gente, né? Então não foi uma extinção completa, né? Mas é isso. Os neandertais que agora estão cada vez mais sendo considerados como muito mais inteligentes e muito mais interessantes do que se supunha, né? Novamente era um mero preconceito, né? Não era baseado em nada muito concreto, né? E o que acontece com esses neandertais aqui é que eles estavam ativamente pescando, né? Se utilizando de recursos marinhos. O pessoal encontrou moluscos, restos de focas, golfinhos e peixes. Ou seja, esses neandertais há 42 mil anos atrás estavam se utilizando de recursos marinhos. Eram neandertais tardios? Pode ser que eles tivessem aprendido, entre aspas, com os humanos modernos? Pode até ser, né? Mas por que não pensar nos neandertais, mesmo os mais antigos da Europa, né? Também utilizando recursos marinhos, né? Podia ser neandertais na costa da França, na costa da Alemanha, por que não? Né? O negócio é que nesses casos realmente o nível do mar cobriu tudo. Aqui em Gibraltar não, e a gente tem esse exemplo aí. Um outro exemplo agora da África do Sul é Pinnacle Point, e aqui não são neandertais, aqui são humanos modernos usando recursos marinhos há 164 mil anos atrás. Tá? Novamente, a configuração da costa é bem íngreme, né, da plataforma da plataforma oceânica também. Então, as variações do nível do mar, por mais fortes que tenham sido, fizeram com que a costa nunca estivesse muito longe do sítio. Então, você teve a possibilidade de preservação de um sítio com 164 mil anos relacionado ao uso de recursos marinhos. Então, novamente, esse artigo é de 2007, do Marian e outros, né? Então, novamente, a gente tem, de novo, vestígios sugerindo
a exploração de recursos marinhos há muito tempo atrás. Então, acho que, novamente, isso coloca por terra a ideia de que o registro arqueológico costeiro, seja ele emerso hoje, seja ele submerso, seja irrelevante, seja meio uma coisa meio periférica, que o pessoal estava mesmo fazendo coisas no continente, né? Isso não faz sentido nenhum. A população humana atual, mundial, ela é muito mais densa na região costeira do que a população em áreas continentais. Então isso acontece até hoje. É muito possível que na pré-história fosse a mesma coisa, que grande parte da população humana estivesse na costa, né? E no fim das contas o que é periférico mesmo seria o que estava no interior. Periférico eu digo em termos de menos gente, eventualmente menos interação cultural, coisas do gênero. Menor complexidade, né? Então a gente pode acabar tendo um viés enorme do registro arqueológico, porque eventualmente as coisas poderiam estar mesmo acontecendo era na costa, né? E não no interior. Então o estudo dessas regiões onde você tem vestígios antigos que não sofreram com as transgressões e regressões marinhas podem dar uma ideia melhor do que né, da trajetória da humanidade, né? Basicamente é isso. Bom, eu espero que esses estudos de caso tenham sido interessantes para ilustrar os principais pontos, né? A necessidade de um conhecimento geológico mínimo, né? Conjugado, né? Com esse entendimento de paleoclimas, né? Como os sítios arqueológicos podem ter sido afetados, tirar um pouco do pessimismo, né? Não, todos os sítios arqueológicos que estão embaixo d'água são inúteis, ou foram destruídos, ou não tem como pesquisar, que eu acho que não é o caso. Fazer, né, como é possível fazer prospecção, né, em áreas onde a linha de costa eventualmente mesmo no Pleistoceno, mesmo no último máximo glacial, não fosse tão distante, em linha reta do sítio arqueológico. São coisas que a gente pode começar a pensar, né, e que aumentam o nosso repertório, né? Assim, o raciocínio fica um pouco mais amplo, né? O horizonte de raciocínio, o horizonte de entendimento fica ampliado. Para o povoamento das Américas, essa questão costeira é importantíssima. Esse é um tema que eu trabalho mais proximamente, né? Por isso que eu tenho interesse nisso também. É muito estranho, né? E acho que talvez não seja coincidência que os sítios arqueológicos na América do Sul, de uma maneira geral, eles aparecem do nada por volta de 12 mil anos, né? Ou seja, começa o Holoceno e os sítios arqueológicos todos aparecem, né? Todos praticamente contemporâneos, né? Eu exploro essa questão um pouco em alguns artigos que eu já escrevi a respeito. E essa é uma questão muito interessante, no mínimo, né? E os sítios arqueológicos aparecem todos em área continental justamente quando o nível do mar começa a subir loucamente, né? Então é uma coisa que já foi colocada, né, por vários autores, né? Será que o que a gente está enxergando não só um aumento populacional, um aumento populacional, na verdade, relacionado à diminuição geográfica das terras emersas, por exemplo, na América do Sul, né? Será que já não tinha muita gente na costa e essas pessoas começaram a ser empurradas para dentro, né? E aí a parte continental, aí obviamente quem estava na costa foi mais para trás, quem estava mais para trás teve que ir mais para trás ainda, né? Você tem uma verdadeira deslocamento de populações rumo ao interior por conta dessas variações no nível do mar. É uma possibilidade, né?
infelizmente a gente sempre bate nessa barreira de que as coisas estão embaixo d'água, mas, novamente, eu espero que tenha ficado claro que é possível, de alguma maneira, contornar os problemas desde que você tenha algum conhecimento sobre essa questão de como essas variações no nível do mar, inclusive, podem ser diferentemente percebidas, né, ou manifestadas de maneira diferente em vários pontos da crosta terrestre, né? Então não é que todo o nível do mar estava a 110, 120 metros durante o último máximo glacial, etc e tal. Tá bom? Então, por hoje terminamos a aula e até a próxima. Obrigado.